Olá, aqui estamos nós mais uma vez para refletir esse ambiente divino que é a família. A família, esta empresa divina que sempre trazemos para cá a reflexão de que ela não se constitui aqui na Terra. Não somos almas que nos encontramos de forma fortuita. Há toda uma preparação no mundo espiritual, né? Lá nós nos organizamos com os nossos benfeitores, nos encontramos e combinamos entre nós quem há de ser nosso pai, quem há de ser nossa mãe, né? Às vezes estivemos em papéis diferentes, papel de pai, antes fomos pai, fomos mãe e agora estamos na condição de filhos, né? Fomos marido e mulher e agora nos voltamos na condição de irmãos. Fomos amigos e agora nós estamos na condição de companheiro e companheira para receber essas almas que nós amamos na condição de nossos filhos. Então, segundo a nossa necessidade de aprendizado, lá no mundo espiritual, nós nos reunimos para esse ajuste. É preciso lembrar, nós temos as obras básicas, chamadas obras básicas da doutrina dos espíritos, aquela que nos trazem conhecimentos de base para conhecer essa condição nossa de espírito, os atributos de Deus, por que as coisas que acontecem não acontecem de forma fortuita, a questão da dor, por que nós chamamos de dor esses exercícios na vida carnal que para nós são difíceis de enfrentar. Pois bem, e aí nós temos as obras que são chamadas de subsidiárias e que, para mim, fazem parte ali de todo o escopo da doutrina mesmo, porque nos trazem informações muito significativas e que cabe a nós estudo. E todas as vezes que eu falo aqui da necessidade de estudarmos, de conhecermos a doutrina, não é para nos tornarmos palestrantes, doutores da lei, mas o conhecimento que traz luz e nos aponta caminhos novos e caminhos mais adequados para nós seguirmos na encarnação. Quando a gente conhece, a gente tem possibilidade de errar menos, de desajustar o nosso processo reencarnatório menos, de entender como devemos viver a nossa vida. Esse é o propósito do conhecimento. É aquele que vai trazer liberdade para nós. E então, nessa busca da liberdade, né, que tanto desejamos, e essa liberdade que há de trazer a todos nós a felicidade, nós estamos aqui refletindo a família, essa empresa divina. No último encontro, nós terminamos falando ali sobre... nós buscamos o Livro dos Espíritos, na parte terceira, estávamos falando que trata das leis morais, e estávamos falando no capítulo 4 da lei, no item 3, que fala da lei de reprodução, estávamos falando de casamento e celibato. Então, falamos da questão 695, da importância do casamento nessa união de dois seres, onde ali é um progresso para a humanidade, porque nós aprendemos a nos respeitar, a nos amar, a diminuir as diferenças ou a respeitar as nossas diferenças. Falamos da questão 600... Só um minutinho. Falamos da questão 696, que vai falar, então, que
a abolição do casamento traria problemas sérios para a humanidade, porque é uma volta ao egoísmo. Mas agora vamos tratar, então, da questão 697, da questão 698, então 695, 696, 698, que é a que a gente escolheu, que vai falar do celibato. Então, quando alguém diz assim, eu não quero me casar, porque ter alguém para dividir a minha casa, ter filhos, não vai me trazer paz. Eu vou ter que dividir, eu vou ter que... As questões que a gente vive no casamento, né? Eu tenho que dividir a vida com alguém. Eu tenho que ceder os meus desejos, as minhas vontades a alguém que tem os desejos, as vontades, os quereres. Eu vou ter que diminuir algumas das minhas manias e vou ter que aceitar a mania do outro. Então, tem pessoas que optam por não se unirem a ninguém. Então, tá lá na questão 698. O celibato voluntário, então, que eu não quero, representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Ou seja, Deus concorda com isso? E o que os espíritos respondem? Não. E os que assim vivem por egoísmo, não quero dividir a minha vida com ninguém, desagradam a Deus e enganam o mundo. E aqui, olha o cuidado. O que desagrada a Deus não é eu não querer viver com alguém. O que desagrada a Deus é aquilo que não está na lei de Deus. Porque quando eu escolho voluntariamente não me unir a ninguém, eu estou dizendo, eu não quero que ninguém me modifique, que ninguém me perturba, que ninguém me exija de mim nenhum tipo de mudança. Eu quero viver egoisticamente na minha. É um direito que todos nós temos? Sim, é um direito. Mas há um momento que, se eu não faço a escolha em ceder, em aprender juntos, necessariamente, aqui na Terra, nós temos os exercícios que são chamados de expiação. E aí é quase que uma obrigação e uma dor para mim passar pelo aprendizado em que eu tenho que estar unido a alguém. E não quer dizer marido, mulher, às vezes um sobrinho, um pai, uma avó, uma tia, para que eu passe uma vida cedendo, me doando. São os exercícios. Então, quando diz que Deus esse estado, né, de escolher estar sozinho não é meritório aos olhos de Deus, é porque não é da lei de Deus o egoísmo. E na questão 699, tá assim, Kardec pergunta, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Então, existem algumas pessoas que não se casam, que escolhem o celibato para que elas possam se dedicar à humanidade. Então, nós conhecemos Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, né? Conhecemos o Chico Xavier, o Divaldo, que são pessoas que escolheram não se casarem para que pudessem envolver-se de um trabalho onde toda a humanidade, onde eles se doam a toda a humanidade. Então, as pessoas recebem a doação do que fazem essas pessoas. Eu me lembro que há muito tempo atrás mesmo, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo
e era a cidade do meu pai, mas eu queria conhecer a casinha ali onde tinha morado Chico, sabe? E nós fomos a uma... Pedro Leopoldo, ele morou em Uberaba, né? E eu me lembro que nós fomos a uma das casinhas do Chico, que foi transformada em museu. Eu não me lembro agora, eu lembro de Pedro Leopoldo porque era a cidade do meu pai. E a emoção que eu senti quando entrando na casa que morou o Chico, uma casinha muito simples, logo ali na sala, eles então fizeram uma estante e colocaram os livros do Chico. E eu ali encontrei muitos dos livros que fizeram parte da construção, da formação da minha família. Naqueles momentos de dor, de luta, de dificuldade, em que a gente busca a espiritualidade, né? Pede socorro à espiritualidade, para que venham as informações de como fazer, de como agir, de se envolver de uma energia para tratar daquelas soluções, de possíveis soluções, as quais na mente a gente não tem nada, não sabe como resolver. Então eu chorei profundamente, agradecida a essa alma que tinha dedicado a vida dela a trazer essa mensagem divina e que havia me socorrido tantas vezes. Então tá aqui. É diferente quando você escolhe o celibato de forma voluntária, porque eu não quero viver com ninguém, dessas pessoas que têm no celibato como se fosse um sacrifício, né? E que os espíritos vão responder que é muito diferente, isso é muito diferente. Num primeiro momento, o egoísmo. Agora, todo sacrifício pessoal, ele é meritório. Quando feito, para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E outra questão também interessante, que hoje há um convite ao não sacrifício. Há um convite ao é preciso se amar primeiro. E nessa ideia materialista do se amar primeiro, é aquilo: eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não cedo nada a ninguém, eu não preciso ceder nada a ninguém, eu não preciso me envolver da dor, eu não preciso me envolver do silêncio. E o convite do Evangelho do Cristo é: você pode se envolver do silêncio, você pode guardar o mal que o outro traz, você digere de uma forma diferente. Você pode dizer: poxa vida, o outro me tratou mal, mas por que será que ele fez isso? O que está acontecendo com aquela pessoa? O que está se passando pela mente, pelo coração daquela pessoa, que ela está me tratando assim? Porque ela está doente. Isso não é coisa que se faz. Nesse momento, é uma escolha. Então, os dardos venenosos que vêm do outro, eles tocam em mim, mas eles não vão me atingir. E aí, aquilo que eu chamaria, eu não preciso levar desaforo para casa, aquilo não se torna um desaforo. Porque eu entendo que eu estou lidando com alguém que, com aquelas atitudes, naquele momento, está adoecido do sentimento. Esse exercício é um exercício de sacrifício em que eu entendo o que está acontecendo. O sacrifício que nós temos ideia é de que eu vou ficar sentindo muita dor, dilacerado, e o outro parece estar no bem bom. Não! O convite de Jesus é que nós entendamos por que nós estamos cedendo. Nós entendamos que o mal que nos chega, ele quando a gente amadurece espiritualmente, a gente entende que é preciso transformar o mal
que Jesus nos ensinou que é ignorância, é o desconhecimento da luz, é o desconhecimento da verdade, é o desconhecimento do Evangelho que nos transforma, a mensagem do amor. Então, esse desconhecimento faz com que a gente machuque. Mas se eu entendo que o outro não conhece, o que eu faço? Eu crio, então, uma couraça em torno de mim, onde eu vou trabalhar com aquilo que me chega. Este é o convite do Evangelho de Jesus. Assim, essa palavra sacrifício que fica tão pesada para a gente, ela vai se amainando, ela vai tomando uma outra forma. E aí sim, eu me sacrifico. Imagina o Chico, em que eu estava falando dos livros que trouxeram tanta luz para a minha casa. Esta alma tinha, esse indivíduo, esse ser, precisava de trabalhar o dia inteiro e chegava à noite ainda, depois do trabalho, depois que ele se dedicava à tarefa no centro onde ele trabalhava, ele vinha então para as psicografias, receber os livros maravilhosos com as mensagens divinas que nós hoje podemos estudar, refletir e modificar a nossa maneira de agir, né? E aí a gente diz, olha, ele teve os olhos adoecidos por conta disso. Ele estava exterminando males da alma, ele estava expurgando, pondo para fora. Mas era um sacrifício o qual ele entendia o propósito. E o mais maravilhoso, depois de toda a tarefa concluída e ao longo da tarefa que muito exigia dele, ele tinha um amparo de quem? Dos amigos espirituais, né? Recebeu um abraço de Emmanuel, que estava ali ao lado dele, e de tantos outros espíritos que podiam consolá-lo. E assim também é com nós. Desde que a gente mude a nossa sintonia. Com quem eu quero me ligar? Eu quero me ligar com a doença, com a ignorância do outro? E aí, simplesmente, se o outro grita, eu grito também. Se o outro briga, eu brigo também. Se o outro fala, eu vou embora, fala assim, eu vou embora também. Ou então, eu olho para a atitude do outro e vejo ali uma infantilidade imaterial, uma infantilidade espiritual, respiro fundo e vou buscar essas ferramentas que nós estamos ganhando nesses momentos de reflexão. E aí, vocês vão dizer para mim assim, poxa, Cláudia, então, se você traz essas ferramentas, você já sabe usá-las todas. Não. Muitas vezes eu ainda sou atacada desses dardos e ataco de volta. O que é que o Evangelho faz com a gente? Ele ensina a gente a recomeçar e falar, da próxima vez eu vou fazer diferente. Não quero tomar mais as mesmas atitudes, porque eu não quero criar esse ciclo vicioso. E nós estamos falando de tudo isso porque nós estávamos falando de pessoas que não se unem a outras, que não se casam, né, para uma tarefa que é doar-se à humanidade. Aí, o que nós temos aqui é uma nota de Kardec em que ele diz: não é possível que Deus se contradiga. Contradizer por quê? Olha, nós estamos trabalhando que é preciso vencer o egoísmo, então escolher o celibato voluntário é o egoísmo. Nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. Nada de egoísmo. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório,
Outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. E, num próximo encontro, nós vamos trazer a história da Beatriz. A Beatriz, uma mulher, está no livro Sexo e Destino, na segunda parte dele, e ela, então, se doa a uma família difícil. Vamos falar um pouquinho também da Ivone Pereira, as lutas desse espírito que se tornou uma médium, que trouxe livros maravilhosos para a gente, e o que ela viveu nesse exercício familiar, as encarnações que ela nos conta, nos convidando a ter luz, a conhecer, ter o conhecimento, a fim de escolher novos caminhos. Então, o Allan Kardec termina ali, ele diz que todo sacrifício pessoal, com vistas ao bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então, refletir a família, nós estamos aqui refletindo a família, é bom lembrar, do ponto de vista da alma. O nosso foco aqui, o tempo todo, é pensar que nós somos espíritos. É pensar que 70 anos na Terra, 80, 90, quiçá 100 anos, é assim, ó, um lapso diante da eternidade. É entender que nós vivemos na Terra exercícios para promoção, para crescimento de nós mesmos espíritos. Que essa felicidade que nós tanto desejamos, ela não pertence à Terra. E que aqui nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade que nós podemos criar. E os maiores momentos de alegria e de felicidade são criados e são vividos à custa de pequenos sacrifícios nossos. E esses sacrifícios que a gente acha que é uma coisa de se matar, é quando a gente consegue entender as limitações do outro. E aí, ao invés de nós exigirmos sermos amados, a gente ama, a gente cede, a gente perdoa, a gente envolve. Muitas vezes a gente passa longo período ali pensando no que o outro fez, chateado, incomodado. Sim, deixemos que esses pensamentos venham, que a gente sinta a dor daquele incômodo. O que nós não podemos fazer, que é o convite do Evangelho, é mantermos-nos naquela sintonia. Deixar que aquele incômodo venha e a gente fale assim, o outro poderia ser diferente, o outro poderia ser respeitoso, carinhoso, educado, não gritar. Muito bem. Aí a gente respira fundo e vai dizer, mas ele fez, ele ofereceu o que ele tinha. E agora, o que eu tenho para ser diferente? O que eu tenho para fazer diferente? O que eu tenho para que essas relações de dor se quebrem e a gente crie um novo jeito de se relacionar com o outro? Este o convite do Evangelho, que nós vençamos a nós mesmos para aprender a tolerar, a respeitar, a perdoarmos-nos para, de fato, mais do que ser amado, aprender a amar. E aí sim, isso que a gente tanto deseja de famílias envolvidas de muito amor, vão acontecer. Se não nessa encarnação, se não nesse exercício familiar, nos próximos exercícios, com toda certeza. Então, que Jesus nos envolva, a gente pede sempre, que nos fortaleça para que todos esses ensinos
e informações que nos chegam, que estão em seus prepostos de luz, né, que está nesse evangelho de amor, nós possamos senti-lo no momento em que nos seja necessário. Muita paz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.